Vamos trocar de filhas, eu mereço a branquinha. Recentemente ocorreu o Dia das Mães e eu estava conversando com minha mãe no Skype para desejar um feliz dia e comemorar com ela. Há mais de 20 anos, minha mãe se juntou à família do meu pai depois de se casar. Ela era uma mulher muito trabalhadora, estudava, trabalhava e sempre ajudava a família do meu pai quando podia. Todos a amavam por essas qualidades. Nessa mesma época, meu tio se casou com uma mulher que chamaremos de Alice. Assim como minha mãe, ela também veio de uma família pobre e tóxica. No entanto, ela não possuía a mesma dedicação, bondade e beleza da minha mãe. Alice sempre invejava minha mãe, que já havia sido casada com um homem rico e, portanto, tinha uma posição econômica melhor. Mas para Alice, isso não era suficiente. Ela desejava ser admirada e amada da mesma forma que minha mãe. Assim, ela constantemente competia com ela, embora minha mãe não soubesse que estava sendo alvo dessa rivalidade até Alice sair da família. Alice não hesitava em roubar o crédito da minha mãe ou criar conflitos entre meu tio e outros membros da família. Quando ela não conseguia o que queria, agia como uma garotinha carente para obter a simpatia de alguém. Um dia, minha mãe anunciou para a família que estava grávida e todos ficaram felizes com a notícia. Isso irritou Alice, que alguns meses depois também anunciou sua gravidez. Ficou claro que ela estava competindo novamente com minha mãe. Conforme o tempo passava, descobriram que tanto minha mãe quanto Alice teriam meninas, o que as deixou muito animadas. Alice sempre falava para todos sobre como seria sua filha, dizendo que a criança teria a pele branca do pai, os olhos verdes dela e cabelos castanhos. Não faço ideia de onde ela tirava a ideia dos cabelos castanhos, mas minha mãe só esperava que eu nascesse saudável. Minha mãe nunca deixou de trabalhar, mesmo estando grávida, enquanto Alice ficava em casa durante os 9 meses de gestação sem fazer nada. Eu fui a primeira a nascer, e quando fui apresentada à família, Alice ainda falava sobre como sua filha seria linda. Alguns meses depois, nasceu minha prima, e foi aí que o orgulho de Alice desmoronou. A filha dela nasceu muito parecida com ela, com pele morena, cabelos lisos e olhos castanhos do pai, nada parecido com a pele branca, cabelos castanhos e olhos verdes que ela desejava. Mesmo assim, minha mãe me achava linda. Quando minha mãe foi à casa de Alice, ela me deixou com minha prima no berço enquanto tomava café com minha tia e Alice. Ela percebeu como Alice me dava muita atenção, se aproximava do berço e tentava brincar comigo, ignorando sua própria filha. Eu nasci idêntica à minha mãe, com pele clara, cabelos pretos, boquinha rosa e grandes olhos castanhos. Alice sempre elogiava minha pele e meus olhos, o que minha mãe agradecia, mas ela percebeu que Alice estava dando muita atenção a mim, negligenciando sua própria filha. Minha mãe não viu isso com bons olhos. Um dia, Alice se aproximou do berço para me ver e perguntou à minha mãe se ela queria trocar de filhas. Minha mãe sabia que ela não estava brincando, mesmo que tentasse levar a situação na brincadeira. Alice insistiu, e minha mãe ficou séria. A conversa ocorreu mais ou menos assim: você gosta muito da minha filha, e eu gosto da sua. Se trocarmos, seremos mais felizes. Tenho uma boa situação econômica e posso oferecer tudo o que ela precisa. O que sua filha precisa, eu dou, e o que minha filha precisa, você dá. Não vou dar minha filha para você, pois sua filha não parece ser realmente sua. Ela se parece muito mais com minha família e tem um aspecto mais delicado que combina com nosso estilo de vida. Você é uma racista estúpida, só estou falando a verdade. Preciso dessa menina. Além disso, não fará diferença. Elas têm quase a mesma idade. Duvido que sua família se importe. Preciso dessa menina simplesmente por ser minha, ela é minha filha. Você planeja privar essa garota de uma vida confortável e feliz só por causa do seu egoísmo? Que tipo de mãe você é? Qualquer uma ficaria feliz em trocar de filhos comigo. Minha mãe, já irritada com isso, acabou gritando com ela. Diferente de você, eu não trato minha filha como um objeto. Darei a ela tudo o que ela precisa, enquanto você enche sua filha com a vida feliz que você quer. Pare de tratar nossas filhas como propriedades. Cuide da sua filha, e eu cuidarei da minha. E nem pense em fazer birra por causa disso. Minha mãe e eu saímos daquela casa, e por muito tempo ela não permitiu que eles me vissem ou me visitassem. Ela também não deixava que eu ficasse sozinha com eles, com medo de que Liz me roubasse. Liz acreditava que merecia ter uma filha branca, pois isso se adequaria melhor ao seu status. Sim, é triste e racista, mas é o que ela pensava.
Ela achava minha mãe egoísta por não querer trocar de filhas. A partir daí, ela começou a tornar a vida da minha mãe difícil, causando problemas no trabalho dela, inventando acidentes e até difamando-a. Ela também chegou a roubar algumas fotos minhas e se apresentar para conhecidos e amigos como se eu fosse sua filha. Claro que logo descobriram a mentira quando visitaram a casa de Liz. Ela não maltratava sua própria filha, mas sempre desejou trocar de bebês, e isso continuou até que meu tio e Alice se divorciaram. Alguns anos depois, ela saiu do país e raramente entrava em contato com a filha. Após o divórcio, todos descobriram que tipo de pessoa Liz era. Minha mãe também contou sobre a tentativa de troca de filhas. Agora, Liz é uma mancha na nossa família e é até odiada pela própria filha. Minha prima nunca soube sobre a tentativa de troca que sua mãe queria fazer. PS, apesar de crescermos como irmãs e nos darmos muito bem, sou muito feliz por ter a mãe que tenho, e fico triste pela situação da minha prima Edith. Uau, não sabia que essa história ganharia tanto destaque. Muito obrigada, mas espero que seja a última vez que falo sobre Karens. Obviamente não me lembro de nada disso, pois era apenas um bebê. Admiro muito minha mãe por ter passado por tudo isso. Se fosse eu, não sei se teria agido com tanta maturidade. Eu teria brigado com Liz, e realmente espero não encontrar mais pessoas como ela na minha vida. Me dê um desconto pela sua casa. Essa é uma conversa que ocorreu entre mim e um ex-amigo. Resumindo, aluguei um quarto para ele e sua esposa em minha casa para que pudessem economizar e comprar uma casa própria. Infelizmente, o casamento deles acabou em divórcio um ano depois, e a ex-esposa foi embora. Meu amigo continuou morando comigo por um tempo e depois arrumou uma namorada que também se mudou para cá. Um ano depois, contei ao meu amigo que iria vender a casa em 6 meses, pois vou me casar e meu namorado arrumou um emprego a 50 quilômetros de distância dali. Meu namorado sempre foi minha prioridade. A namorada do meu amigo tem uma deficiência e não trabalha. Ela é cadeirante devido a problemas de nascença. Porém, passa o dia todo em casa assistindo TV e jogando videogame, não realiza atividades. Ela havia mencionado que voltaria para a escola, mas acabou se esquecendo de entregar os formulários para obter ajuda financeira. Originalmente comprei essa casa por R$190 mil, com entrada de 20%, quando o mercado imobiliário estava em baixa. A casa possui 3 quartos, 2 banheiros e 2.500 pés quadrados de terreno total. Segundo meu amigo, a casa era perfeita para alguém em cadeira de rodas, devido aos corredores amplos e rampas embutidas. Então, aqui vamos nós para os diálogos. Amigo: você pode convencê-la a vender a casa para nós por $150 mil? Meu namorado: não, ela pode cobrar o valor que quiser pela casa. Ela estaria perdendo dinheiro se vendesse por esse valor. Além disso, estamos contando com a venda dessa casa para adquirir a próxima. O meu amigo aceita $200 mil pela casa. Meu namorado pergunta se foi esse o valor pelo qual eu comprei a casa. Eu verifiquei os valores atualizados e o preço da casa subiu. Eu afirmo que a casa está avaliada em $280 mil. Esse é o preço que estou pedindo. Meu amigo insiste nos $200 mil, alegando que é tudo que ele pode pagar, e que a minha namorada adora aquele lugar. Minha mãe ofereceu a casa dela pela metade do preço, mas a localização não é boa e ocorreram eventos infelizes que impediram a venda. Eu respondo que não sou a minha mãe e digo ao meu amigo para falar para sua namorada que ele não pode pagar por aquela casa, ou encontrar uma maneira de conseguir mais dinheiro. Eu percebo que ele havia comprado um novo smartphone para a namorada, um videogame portátil e estavam frequentando restaurantes caros. Eles não estavam economizando como haviam planejado inicialmente para comprar uma casa. Avançando uma semana, enquanto preparava o almoço, mencionei que os legumes que estava usando na salada eram da minha horta. A namorada pergunta se são os legumes frescos da minha horta, e eu confirmo, oferecendo a ela sobras dos legumes do meu almoço. Ela elogia o sabor dos legumes frescos e expressa o desejo de ter sua própria horta no futuro, com muito espaço para o seu cachorro brincar. Eu respondo desejando que o namorado dela encontre um lugar assim para eles. A namorada diz que ele está procurando, mas não encontra em nenhum lugar. Eu sugiro que talvez eles precisem se contentar com algo menos caro ou encontrar uma forma de economizar mais dinheiro. A namorada finalmente expressa que não podem comprar aquela casa.
Eu reafirmo que o meu preço pedido é de $280.000, que consideraria uma oferta razoável. Ela ironiza dizendo que deve ser ótimo ganhar muito dinheiro e economizar. Eu finalizo a conversa saindo de casa para aproveitar o meu almoço. O meu amigo ganhava cerca de $10.000 a mais por ano do que eu. Morei com os meus pais por 3 anos, economizando o máximo que pude do meu salário, ajudando a pagar várias contas e fazendo compras. Pouco tempo depois, o meu amigo parou de me pagar o aluguel e eu precisei despejá-lo. Ele tentou argumentar que era ilegal me despejar por ele ter uma deficiência, mas eu o desafiei a me processar, e ele nunca o fez. Acabei recebendo 3 ofertas pela casa e a vendi por $300.000.